E aí, minha gente tântrica, estamos chegando com mais um episódio do nosso Prazer Tantra, o seu videocast sobre Tantra, sexualidade consciente, terapia tântrica. E o que mais me der na telha para falar aqui, eu sou Rosana Jaya. Já te convido para seguir a gente nas redes sociais, aparecendo aí no vídeo. Você está ouvindo no Spotify, é @prazer_tantra e @rosana.jaya. Tá bom? E se inscreve aqui no canal também se você é novo por aqui. E sem mais delongas, vou apresentar-lhes o meu convidado de hoje, uma pessoa que eu já conheço das redes há muitos anos e tive o prazer de conhecer pessoalmente neste final de semana no Citantra, que é o meu querido Givan Pramod. Aê, simbora! Eu que agradeço o convite, e é um prazer poder estar aqui, né? E no nosso caso aqui é um prazer literalmente, Sim, né? sempre um prazer. É o nosso trabalho, como você fala, né? Prazer é o nosso negócio. É o nosso negócio. Que bom recebê-lo. Que legal, cara. Eu olho para trás, eu falei para você, né? Mas vou trazer aqui para o público. Em 2017, por ali, quando eu tava, né, tinha acabado minha formação em terapia tântrica e tal, eu namorava muito com um produto do Givan, que era o coach de relacionamento e sexualidade. Isso. Então, assim, ele já estava aí no mundo de meu Deus quando eu estava nascendo no Tantra. Então, é muita história para contar, né? Tem coisas sobre você que eu não sabia, que fiquei sabendo este final de semana lá no Citantra, que achei muito curioso. Para quem não sabe, né, muita gente já conhece o Givan também, claro, mas você que está chegando agora... O Givan, ele era PM. policial. Policial militar. Antes de entrar no Tantra. E aí vamos falar um pouquinho disso, mas o foco mesmo aqui do tema é falar sobre a neurociência por trás do Tantra. Né? A ciência explicando o Tantra, que é muito interessante também. Mas primeiro falar um pouquinho, né, da tua jornada. Você formou quando? Eu tenho uma caminhada aí há um pouco mais de 12 anos. E no Tantra a gente descobre que cada mês equivale um ano, cada ano equivale a cada um ano, aproximadamente uns 10 anos, a gente tem uma sensação de viver, né, tão intensamente da forma como a gente vive dentro dessa filosofia. Então hoje eu comecei a minha história no Tantra em 2010, quando eu conheci, né, através da massagem tântrica. Eu fui por uma ideia completamente distorcida até, né, e os objetivos também não eram tão nobres. Aliás, até eram, né, porque o objetivo era poder proporcionar, né, um momento melhor, um momento mais prazeroso dentro da relação íntima. Né? Até porque eu tinha um quadro, na época ainda, um quadro severo de ejaculação precoce, e eu buscava por situações que pudesse minimamente deixar essa menina se divertindo pelo menos mais 2, 3 minutos ali, né, após a minha decepção. E qual não foi minha surpresa, né, quando eu descobri a massagem e eu fui entender que a massagem não era exatamente como o resultado que eu buscava, ou pelo menos não entendia qual era o resultado que a massagem verdadeiramente proporciona. A gente tem uma ideia, e uma falsa ideia, ou talvez uma ideia muito pequena sobre o conceito de orgasmo. E a gente não tem até viver a experiência ou proporcionar a experiência de alguma forma. E foi assim que começou. Eu fui aprender a fazer a massagem, e aí eu percebi os resultados assim muito além daquele que eu realmente estava buscando, dentro das pessoas mesmo, trazendo feedbacks incríveis. E eu fui questionar por que essas pessoas estavam vindo com resultados assim tão transcendentais. Era a mulher que viu o pai que morreu, viu Jesus Cristo, conversou com Buda. Eu falei, gente, que troço é esse? O povo tá vindo drogado pra cá. E aí a orientação que eu recebi foi, cara, você vai ter que passar pela experiência e entender. E aí, mais uma vez, eu esbarro naquela situação de que, poxa, então a massagem comigo não vai durar 2 minutos se ela for também tocar nos meus genitais. Sim. E eu tive que relatar isso para terapeuta, morrendo de vergonha. Ainda assim me propus a fazer a experiência e foi a experiência transformadora. Foi onde virou a chave e eu passei a querer entender mais sobre isso. Aí, a partir de 2011, eu comecei a frequentar os cursos, a frequentar as imersões, né, que são profundas. E aí comecei a entender um pouco mais sobre o aspecto de orgasmo, que tem pouco a ver com os genitais, ou pouco a ver com o ato sexual em si. E fui entender desse macro, né, dessa ideia maior que vem através da filosofia do Tantra, e eu me tornei um discípulo do Tantra, né, e ao mesmo tempo um missionário. E eu não parei mais. Na minha atividade anterior, eu acabei 2 anos depois pedindo exoneração do cargo para viver de Tantra, porque eu queria estar nesse mundo mágico full time, né? Eu queria viver isso e entendi que existia um propósito por trás disso,
Hoje a gente já leva esse trabalho para mais de 21 países e é incrível. É caminhada, né? É caminhada. E aí, tanto, né, você se aprofundou tanto que aí você foi uma especialização? Isso, a minha formação é em administração. Sim. E quando eu comecei a estudar essa condição mais energética, magnética, eu percebi que existia uma condição mais orgânica e fisiológica, até porque, né, o nosso mentor, Devan Ishok, ele sempre teve esse discurso das neuroquímicas e aquilo me seduzia de alguma forma porque parecia lógico da forma como estava sendo trazido, explicado. Então eu fui me aprofundar mais nessa condição mais científica do que histórica, né, como é a grande maioria, que as pessoas vão procurar pelo Tantra através de Shiva, de Shakti. É, a parte mais mística. Exatamente. E eu não, eu fui para um outro lado da mesma vertente. E eu fui querer entender isso como fisiologicamente funcionava. E eu fui fazer uma especialização em neurociência e comportamento pela PUC-RS. E foi assim, incrível, porque a cada aula, inclusive, o aspecto da neurociência tinha muito a ver com o aspecto de sexualidade, quando não trazido de forma direta. Uma das minhas professoras foi Carmita Abdo, né? Nossa. Uma das maiores referências de sexualidade hoje do país, talvez Sim. até desse planeta. E então era sempre assim, era a neurociência aplicada em alguma questão, porém, como isso seria inserido ou havia uma conexão direta com o aspecto de sexualidade. Até a minha professora de sono, existe essa professora, é uma professora de sono, né? Porque, afinal de contas, a nossa capacidade neural tem a ver com o tempo que você tem de repouso. Então, o sono ele é fundamental para você desenvolver essa linha de raciocínio mais lógica, né? Então, essa professora ela era especialista em sono para promover sexualidade, para trazer mais otimização à sexualidade. Olha que interessante. Interessante, né, cara? E eu fui me encantando e cada vez mais. Um dos meus professores foi o Paul Zek, que é o pai da ocitocina, né? Ele tem um livro chamado A Teoria da Moral, se eu não me engano, A Molécula da Moral. E eu falo desse cara há 10 anos, né? Porque o Tantra lida com essa condição da ocitocina diretamente. E ele foi um dos meus professores nessa pós, então eu estudei com os meus ídolos, né? E foi maravilhoso. E eu pude, a partir daí, trazer mais essa visão para o Tantra de uma forma mais científica. E, de certa forma, isso acabou me destacando um pouco também nesse mercado. Porque essa parte mística do Tantra, ela tanto atrai muita gente, mas ela também repele muita gente. Sim. Porque tem gente que não quer, sabe? Já liga com religião, alguma coisa do tipo. E não quer. Das vezes. Né? E a gente é mente ocidental, né? Cartesiana. Então Sim. Eu particularmente gosto também dessa coisa do porquê, né? De explicar o que acontece de fato. Embora eu entenda o lado místico também, porque quando a gente sente no corpo, né? Não precisa muito assim de explicação. Mas eu gosto também. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, dessa ligação. Onde é que a ciência explica o que acontece no Tantra? Vamos lá, essa é uma pergunta inteligente. Por quê? Porque o legal é que quando você vive a experiência, você nessa condição e experiência proprioceptiva, né, ou de sentir na própria pele, você dispensa a explicação. Por quê? Porque você está vivendo a experiência. Então, viver a experiência é mais importante do que a explicação sobre a experiência. A explicação sobre a experiência seria mais ou menos assim: um livro sobre natação, para você aprender a nadar, sem você cair na piscina. Não é? Então, quando se fala de Tantra, é essa a alusão que eu faço. Cara, você está tentando me ensinar a nadar, mas, né, enquanto você não cair na piscina, você não vai verdadeiramente aprender, né, as técnicas, os movimentos, bater o braço, bater os pés, para você avançar nessa piscina. Então, quando você, claro, vivendo a experiência, porém, se você tem um entendimento sobre aquilo que pode vir a acontecer de uma maneira mais prática, no sentido de eu vou mexer esta peça para produzir este resultado, a partir deste entendimento, eu consigo ter nas minhas mãos justamente o que eu quero, aí sim, verdadeira autonomia. O que eu quero, de que forma eu quero reagir, de que forma eu quero sentir, de que forma eu preciso me preparar para viver uma outra experiência. Então, se eu quero, por exemplo, ir para eu vou fazer uma entrevista de emprego, né? Eu vou estar lá nervoso, eu vou estar ansioso, eu vou estar numa condição talvez até desfavorável, de forma emocional, energética. Então, se eu preciso me colocar nesse estado de recursos, como então eu posso mexer as peças e, principalmente, que peças eu posso mexer para poder chegar lá na minha melhor
na minha melhor versão, né? Na minha melhor condição física, emocional, seguro, postural. Como eu posso transmitir isso? Então, quando você entende as peças, a gente entra um pouquinho melhor nesse entendimento. E o Tantra, que utiliza de várias técnicas, seja hoje o Neo-Tantra, de forma geral no Ocidente, utiliza técnicas de respiração, técnicas de movimento. Respiração, som, enfim, né? Aquilo que a gente conhece, respiração, som, movimento. Então, como eu posso articular isso ao meu favor? E o entendimento disso, ele acaba se tornando secundário, porém, eu acho importante. Porque se eu faço um movimento, né? E existem outras metodologias que explicam isso também. Por exemplo, a Mikari, uma psicóloga, ela descobriu que, né, o movimento com os braços na forma de V, o famoso movimento da vitória, né, produz por 2 minutos nessa posição, produz uma quantidade muito grande de testosterona. Da mesma forma, com a mão na cintura, onde ela chama a postura da Mulher Maravilha, 2 minutos nessa posição também produz uma quantidade maior de testosterona, de dopamina, que são neuroquímicas que vão te colocar em condição de, né, se preparar para. Então, tem um livro também chamado, se eu não me engano, Peter Jordan, se eu não me engano, é o nome do autor, ou é Jordan Peterson, alguma coisa. Jordan Peterson, acho que é isso. E tem um livro que ele fala das 12 regras. E ele fala que a regra número 1, ombros para trás e coluna ereta. Coluna ereta, ombros para trás. Olha Quando só, você já faz até mais. Exatamente, olha como o tom de voz muda. Sim. Né? Olha a postura como ela já te coloca numa condição de vantagem. Né? A mesma coisa, você vai lá ganhar o Boy Magia, vai lá, né, dar uma cantada na Menina dos Sonhos lá, você vai de ombro baixo. Eu já sou pequeno, imagina, chega lá de ombro baixo, cabecinha baixa, oi, tudo bem? É um favor que você me faz de me ouvir ou de me olhar nos olhos? Perdeu a guerra já no começo. Então, se você chega numa postura, independente do seu tamanho, você chega numa postura, ombros para trás, coluna ereta, isso vai te colocar em vantagem, porém isso tem uma explicação. Não é só o visual que está sendo atrativo. Neste momento, você começa a fazer uma produção de serotonina maior do que você faria em outras situações e circunstâncias. Esse autor do livro das 12 regras, ele descobriu isso estudando lagostas. Olha que interessante. As lagostas, elas têm, como não tem uma demanda muito grande das lagostas fêmeas, os machos entram em batalha para poder disputar por uma fêmea. Então, as lagostas, quando elas encontram essa fêmea e 2 machos, elas vão se confrontar para disputar pela fêmea. Neste momento, elas levantam para entrar em embate. Né? E quando elas levantam, elas esticam. É como se fosse a coluna. E colocando como se fosse um ombro para trás, uma coluna reta. E neste momento, ele estudou que essas lagostas produzem, por este movimento, a produção de serotonina que vão colocá-las para entrar em embate. Tanto que a lagosta que perde, na porrada ela perde, ela automaticamente encolhe e nesse encolher ela perde produção de serotonina. Então, perceba que eu costumo dizer, nós somos resultado da nossa neuroquímica. Nós quase não temos livre-arbítrio, para não dizer não temos livre-arbítrio. Se a gente for estudar ciência, nós não temos. Sim. Mas entendermos que está nas minhas mãos em me colocar nesse lugar, já me coloca em vantagem numa série de outras condições. Principalmente quando tem a ver com o processo comportamental. Hoje a gente atua, inclusive, dentro de empresas. Olha que interessante. Né? Dentro de empresas com times de vendas, com um time comercial. Porque um time motivado, ele é muito mais valioso do que um time de conhecimento técnico. O time de conhecimento técnico, ele até se limita dentro das possibilidades. Um time motivado, ele é criativo. Ele vai trabalhar com esse processo que dentro das empresas eu chamo de estado de recursos, mas no Tantra a gente sabe que isso é o estado orgástico. Então, quando eu coloco essas pessoas nesse estado e condição de atuação, ele encanta só pelo estado de espírito, ele encanta pela energia que emana. Por isso é tão importante. E entendermos isso de uma lógica onde você percebe através de um microscópio, é melhor ainda, porque aí você começa a perceber que, poxa, se determinado movimento me coloca em condição, por quê? Porque a partir deste movimento eu começo a produzir uma neuroquímica que me coloca em vantagem ou desvantagem, aí sim eu tenho como agir nisso. Ao contrário, da mesma forma. Celular, a gente está o tempo todo, como? A gente não faz assim para ver um vídeo, uma mensagem no Instagram. A gente está o tempo todo com a cabeça baixa, não é verdade? E esse cabeça baixa faz com que você produza outras substâncias que estão ligadas mais à introspecção, ao processo depressivo.
né? E o processo depressivo, de uma forma geral, a gente tem que analisar ele de uma forma que é o momento de você restabelecer ou reestruturar aquilo que talvez não esteja certo. E se você passa o tempo todo com a cabeça baixa, você está produzindo mais cortisol, você está diminuindo a sua serotonina, né? Às vezes, se desce serotonina, sobe o aspecto de dopamina, se exacerbado, você entra num processo esquizofrênico. Então, perceba que tudo está no movimento e na forma com que você se movimenta. Por isso, na respiração é muito importante. Por isso, nos movimentos que a gente faz a partir das práticas tântricas é tão importante. O som que você emana entra numa ressonância que vai alinhar com aquilo que você quer, com seus objetivos. A respiração é fundamental. Sim, né? regulação do sistema nervoso. Exatamente. É interessante você estar falando, só dar um parênteses aqui, porque quando a gente não tem esse entendimento científico que você está trazendo, aí a pessoa passa por um processo desse ou vê de fora, né, como o pessoal vê. Eu vou até pegar o vídeo e colocar aqui na edição, você fazendo o trabalho de magnetismo lá comigo no Citantra. Então, vendo de fora, a pessoa ou acha que é mentira, ou acha que é magia, é bruxaria, simplesmente porque não tem o conhecimento científico. Teórico. Exato. Né? Mas é isso que a gente está tentando explicar aqui para vocês. No Neo-Tantra, né, principalmente, a gente faz tudo isso, mexe com a respiração, mexe com o corpo de forma proposital, né? Exato. Para mexer com a bioquímica do nosso organismo. Esse é o diferencial, né? Porque é de propósito. Exato. Né? É de propósito. Quando a gente mostra lá o processo do magnetismo, a gente está mostrando o resultado. A gente não está mostrando o preparo, né? E nem o preparo de dias antes, de meses antes. Porque é uma continuidade daquilo que a gente faz. Às vezes, para colocar uma pessoa naquela condição, essa pessoa precisa entrar também numa ressonância que vai ser através do movimento ou vai ser através da respiração. Ou mesmo, né, da radiação, ou seja, da ressonância que você vai trazer através de um mantra, por exemplo. Não é? Então, só que isso é feito, primeiro, de forma proposital, intencional, e segundo, há um preparo para isso. As pessoas realmente têm uma tendência a não acreditar, a achar que é uma balela e que é conversa para boi dormir. Que é teatro. Eu sou uma ótima atriz, né? Mas olha, eu faço um desafio para essas pessoas, sabe? Venham viver essa experiência, porque a maioria das pessoas que dizem que não acreditam e tá tudo bem não acreditar, eu também não acreditaria. Não, também né? não. Mas me colocaria à prova. Então, é um desafio. Venham viver a experiência, né? Respirem da forma como a gente vai pedir para você respirar, se posicionar, se movimentar e tire as conclusões por você mesmo, não é? Então, tantas outras coisas também a gente vê por aí e a gente, de certa forma, fica incrédulo, não é? A questão é o quanto eu estou me permitindo viver ou não a experiência. Se aquilo não é importante para mim, aí eu não vou perder tempo. Eu vou olhar, vou achar talvez interessante, curioso, e, claro, não é importante para mim, eu não vou perder tempo. Mas um dos objetivos dessa mobilização energética é o alinhamento da própria energia. Eu não estou falando aqui holisticamente, eu não estou falando de forma subjetiva. Eu estou falando aqui realmente de que você possa até medir essa condição. Se você for passar por um campo magnético, você vai entender melhor isso. Né? Por quê? Porque a consciência ela se encontra nesse campo, né, de fora, no campo do magnetismo. Então, a consciência está do lado de fora. Quando ela vem para a linha do pensamento, aí é outra questão, porque aí ela começa a se condensar, se materializar. E se for uma energia mal compensada, vai se tornar uma patologia, seja emocional ou seja física. Quando você faz o processo do magnetismo, você restabelece isso. E dá para fazer testes simples em casa para você entender melhor. Né? Como por exemplo? Olha, vamos de uma maneira mais comum. A própria oração é um processo magnético. Quando você senta para orar, e eu sou de uma época, já, que, por exemplo, eu cresci dentro de uma família evangélica. Meu avô era pastor, foi fundador de uma igreja muito conhecida, inclusive. E o que a gente fazia dentro de casa, né? Ora, minha mãe no rádio, depois a TV, o pastor ou seja, quem estivesse conduzindo lá, pedia para você colocar um copo d'água em cima da TV, um copo d'água na frente do rádio, ou que você colocasse as mãos sobre um copo d'água enquanto o pastor ia orar, para que você pudesse, ao tomar essa água, ser abençoado. E o que é a bênção se não um passe magnético? O que é colocar a mão sobre a água se não trazer energia para mobilizar moléculas, para que essas moléculas possam interagir com seus átomos,
a sua condição neuroquímica e estabelecer e restabelecer essa condição natural. Então a gente vê isso o tempo todo. Jesus atuava com magnetismo, colocando apenas as mãos, não é? Então a gente vê isso o tempo todo. No espiritismo também tem o passe magnético, o próprio Allan Kardec estudou com Mesmer, né, que é considerado hoje o pai do magnetismo. Então são coisas simples que você pode perceber. Se você, aliás, fizer um exercício em casa, para quem estiver assistindo, visualizando, mas para quem estiver assistindo, aliás, escutando no Spotify, você vai friccionar uma mão contra a outra. Simplesmente, aquele exercício que a gente fez lá no Citantra, né? Flexionando uma mão sobre a outra. E depois vocês vão fazer o seguinte, simplesmente afastem as mãos. Nesse momento, como já é um corpo treinado, eu já sinto desde daqui uma vibração acontecendo, quase um formigamento entre as palmas das mãos. Mas se você não sentiu ainda, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, vai aproximando devagar a palma das mãos. E quando você perceber um formigamento, ou quase uma bola de energia invisível entre as suas mãos, né? Entre em consciência e em contato com isso. Quando você fizer isso, treina em você primeiro. Faz essa autoaplicação, vira a palma das suas mãos para o seu rosto ou no topo da cabeça e vem descendo as mãos na frente do rosto e vai percebendo se isso de alguma forma te causa um bem-estar. Nós fizemos isso numa live, eu pedi para que as pessoas fizessem isso e eu entrei ao vivo com uma pessoa que estava me assistindo. Ela, uma mulher num estado depressivo muito forte, muito profundo, visivelmente, e nós fizemos essa aplicação na live, e aí essa mulher meio que mudou o rosto. Naquele instante, foi visível, aquilo foi, sabe, não tinha como ela se maquiar e voltar para depois. E aí eu lembro de uma pessoa que me mandou uma mensagem dizendo assim, Givan, o magnetismo, nós temos um curso de introdução ao magnetismo, para que as pessoas entendam melhor isso. E essa aluna, ela era uma aluna do curso e ela falou, Givan, o magnetismo ele atua diretamente com o processo estético? E eu não tinha entendido a pergunta direito. Eu falei, olha, que eu saiba, não, né? Mas o reflexo da aplicação pode ser que traga uma pele mais vistosa, um cabelo mais brilhante, né? Um olhar mais vivo. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque aquela mulher que você aplicou naquele momento, na live, ela mudou o rosto dela. Totalmente. Ela estava morta e passou a viver. Uma harmonização facial, de repente? Eu chamei isso de botox magnético. Imediatamente eu criei o produto, né? Eu falei, olha, um botox magnético, né? E foi interessante a observação dela com relação a esse sentido. E às vezes parece até que a gente está falando de duas coisas diferentes. A gente estava falando de Tantra, de repente está falando do magnetismo. Neurociência. E é tudo uma coisa complementar a outra. Às vezes é uma coisa só. Tipo, a gente mexe com toda essa energia no Tantra. É tanto que, claro, a gente não combinou nada ali no Citantra, acreditem ou não. Ele me chamou, eu fui, mas tipo, meu corpo... Eu tenho mais facilidade de sentir porque são 7 anos. Então eu faço meu ground em casa, pelo menos uma vez por semana, para ativar minha energia. Quando eu me sinto, né, cansada, desmotivada ou com preguiça. Né, e para me dar um gás. Então é muito fácil. Claro que também não é qualquer pessoa que vai chegar. Eu consigo ativar sozinha, mas óbvio. Com você, a gente ali nas trocas, eu senti muito. Né? Existe esse detalhe, né? Que há pessoas que já são trabalhadas, fazem yoga, fazem meditação, recebem massagem tântrica. Vai ser mais fácil? Vai ser muito mais fácil. Para mim, dentro de um congresso internacional de Tantra, onde as pessoas vieram já com predisposição e principalmente, né, são terapeutas, são pessoas que trabalham com o corpo, com energia, é muito mais fácil a condução. Eu acredito que qualquer pessoa ali que viesse naquele momento entraria numa ressonância, de alguma forma. Às vezes visível e às vezes não tão visível, mas internamente, não é? Então, eu lembro de uma participante lá que falou assim, nossa, Givan, você me chamou ali no escuro, hein? Você confia mesmo no seu saco, não, no seu taco. E no saco também. São duas partes, né, que estão juntas. Importantes, né? Mas por quê? Porque eu entendi ali, aquilo era um campo preparado. E eu faço atendimentos individuais com pessoas que vêm completamente aleatória e nem sabem do que vai acontecer. Tá, mas aí a pergunta que muita gente faz, né? Qual o objetivo? Por que passar por um trabalho desse? É isso aí. É como a gente tem falado, né, até o momento, trazer esse reestruturar, vamos dizer assim, esse realinhar.
Por quê? No dia a dia, a gente está tomando uma água que talvez não seja de tamanha qualidade, a gente está comendo alimentos com agrotóxicos, a gente está em relações tóxicas dentro de um ambiente de trabalho, por exemplo, né? Nem todo mundo tem a boa sorte de trabalhar com o que a gente trabalha. E ainda assim, a gente também passa os perrengues, porque a troca faz com que desequilibre a nossa flora, a nossa fauna energética, vamos dizer assim. Então, esse alinhamento é como tomar banho todos os dias e as pessoas não fazem, porque não conhecem, não sabem que pode. Então, quando a gente faz esse passe, aí lá dentro do espiritismo vai ser de uma forma, no reiki vai ser de outra forma. Eu lembro, eu conheci um grupo de pessoas chamado Manos Sem Fronteiras, que são pessoas que fazem também esse passe magnético ao redor do mundo. Existe o próprio Tantra, de diversas formas, até mesmo na massagem, com toque sutil, a própria Sensitive é um passe magnético, o taoísmo, enfim, né? Todas essas filosofias, todas essas ciências têm por objetivo e entendem a necessidade de você fazer um reequilíbrio. De ao final do dia ou ao início do dia, você tomar esse banho de energia para reestruturar, para se restabelecer. Porque senão a gente começa a sofrer de estresse, dentro de empresa principalmente, onde os níveis de estresse, de cortisol é muito grande. Né? Quando a gente fala lá relacionamento tóxico, chefe tóxico, é tóxico literalmente, porque te colocam numa condição onde você começa a produzir toxinas que vão debilitar o seu organismo. Então, quando você faz essa condição, né, de promover essa ebulição de energia, e quando isso acontece, a tua célula está lá, ó, vibrando, assim, vira uma festa, uma rave naquele lugar, né, dos átomos agitados, até o ponto onde eles se reestruturam, se rearranjam num nível que seja equilibrado para o próprio organismo, porque a doença ocorre na disfunção de alguma célula. Aí a doença ocorre. E a disfunção dessa célula, ela está em disfunção, por quê? Porque o nível de vibração dela está em desconformidade com as outras. Interessante quando a gente começa a perceber entre o macro e o micro, e a gente pode fazer isso, uma analogia à nossa sociedade a que vivemos. Quando é que a sociedade em que vivemos se torna disfuncional? Quando começamos a matar uns aos outros. As guerras são disfuncionais. Então, são parte de um organismo que está disfuncional naquele momento, que provoca destruição ou extinção até mesmo. Então, percebam que se a gente... aquela agitação de células, como está acontecendo hoje, né, em alguns países no nosso planeta, aquela disfunção de célula vai trazer reflexo para todo o resto de nós. Nós não estamos alheios ao que está acontecendo, porque é uma agitação descompensada. Né? Não importa quais os motivos, mas ainda assim descompensada. Assim é no micro, né? E eu lembro muito da passagem bíblica que fala assim, na terra como nos céus. Eu conecto muito, né, essa ideia com essa condição, seja do corpo físico com as pessoas, a sociedade, mas de certa forma também com o planeta e o cosmos também. E o hermetismo, né, também fala. Exatamente. O que está em cima é como o que está embaixo. Então, uma das leis herméticas, né? Exato. A lei de correspondência, exatamente. Mas é interessante, né? Tipo, aquilo que eu sinto, eu vibro daquela maneira exatamente... Não exatamente, né? Mas muito parecido quando eu tenho um orgasmo, né? Meu orgasmo pós-tantra, claro, é esse orgasmo que me enche, que me nutre, que me deixa carregada no bom sentido, né? Sim. Carregada de energia e tal. Coisa boa, né? Então, é basicamente a mesma coisa. Eu não tô falando do orgasmo comum, tá, gente? Essa descarguinha que a gente tem. Tô falando de um orgasmo pós, sei lá, uma massagem tântrica, uma grande preliminar, né? Com tempo de qualidade, estímulo de qualidade, a ponto de chegar no nível de quando o orgasmo acontecer, entre aspas, sobrar energia, ou essa energia continuar vibrando no meu organismo. Sim. E fazendo essa limpeza também. Sim. Quando o orgasmo é consciente, ele realiza essa função. Seja de uma limpeza, de uma reenergização, de uma restabilização da saúde. Quando o orgasmo é consciente, você consegue até conduzi-lo para o processo. Né? A gente pode, e quando eu estou falando de orgasmos aqui, a gente pode ter esse orgasmo, seja numa relação. Claro que com as técnicas do Tantra ele é muito mais otimizado, ele é maior, ele é mais intenso, né? Ele é de verdade transformador, mas ele pode acontecer através de uma massagem, e esse orgasmo ele pode acontecer até mesmo, você sabe, sozinhos, dentro de um processo meditativo ou numa respiração, como a gente fez lá esse final de semana, inclusive conduzido pela Paula, né?
Foi incrível. Então, quando você traz essa potência orgástica, e a potência orgástica eu chamo de potência nuclear, né? É como se fosse realmente, aliás, ela é a maior força que reside dentro de nós. Não só no nosso corpo, mas também como de todo o planeta. Então, é um movimento orgástico toda a condição do cosmos, né? É um movimento de expansão e contração. Então, o orgasmo, ele é, sim, essa potência que pode ser utilizado, sim, para revitalizar, para reenergizar, para construir sonhos, construir projetos, né? Trazer essa potência orgástica para que você possa realmente, né, ser uma pessoa que viva uma vida, no mínimo, extraordinária. Mas como você falou, não é esse orgasmo convencional que as pessoas, que nem eu costumo dizer lá do homem, né, que sente lá uma cosquinha no pau e aí acha que aquilo foi maravilhoso, mas não entende por que ele continua na busca, quase que numa situação assim, cara, parece que não foi o suficiente. E de verdade não foi. Porque a potência que você poderia sentir a mais, você não está explorando como deveria. Né? Exatamente isso que eu falei. Hoje você postou o videozinho lá da prática que você fez comigo. Eu fui ver os comentários, né, que eu já esperava. A maioria duvidando e tal. Eu não acredito nisso. Né? Eu postei nos 2 perfis, você viu? Eu vi um. E aí eu até compartilhei um nos meus stories e eu falei justamente isso. Quando é compreensível que, né, quando a pessoa não conhece o próprio corpo e não tem noção da potência do seu próprio corpo, é compreensível a dúvida, né? Mas precisa passar pelo processo. Então, eu chamei para conhecer o Tantra, a terapia tântrica, para poder entender. Porque se fosse 7 anos, né, 8 anos atrás, eu também não acreditaria. Sim. E você falou, né, e aí a gente volta lá para a explicação científica da questão da depressão. Quando eu vim para o Tantra, eu estava numa depressão profunda e para mim não tinha mais jeito. O remédio não dava jeito, psicoterapia não dava jeito. E eu vim ver o que é, né? Muito também pela questão do prazer, mas não esperava o que ia acontecer na minha vida. De fato, me tirou do fundo do poço. E foi mexendo no meu corpo, fazendo as meditações ativas, fazendo as massagens, né? Porque, porra, num orgasmo decente, você libera um monte de hormônios do bem, da felicidade. E aquilo se sustenta, né? Não é uma coisa que acontece só naquele momento. Os hormônios vão ficar ali circulando pelo nosso organismo. Então, por isso, essa é a importância do orgasmo. Mas não só no orgasmo, você pode ter isso também, essa liberação num processo, num passe magnético. Sim, e que também. não deixa de ser um processo orgástico também. Claro. Não é? Porque, por exemplo, quando falamos sobre energia, as pessoas às vezes falam, mas da energia, você fala muito da energia sexual, né, Givan? Dizermos energia sexual é até um pleonasmo, é uma redundância. Porque toda energia é sexual. Toda energia é orgástica. E o que a gente trabalha no magnetismo? Energia. Então a gente está trabalhando com o processo orgástico também, não é? A gente está agitando as células, a gente está excitando as células. Não é à toa que quando a gente se sente atraído, a gente percebe a excitação e chamamos de excitação. Porque é essa mobilização, é essa fremitação dos plasmas, essa agitação, né, dos átomos, dos elétrons. É isso que faz com que a gente entre, né, em ressonância, inclusive, com o outro, ou até mesmo com um objetivo. Né? Porque tudo ressoa. Sim. Seja um objetivo. Mas os objetivos que não se realizaram ainda não existem, Givan. Está só no campo do meu pensamento. E o que é então o pensamento? Se não uma frequência. Né? A nossa cabeça é uma rádio de comutação aqui que está o tempo todo, né, transitando, que está comunicando, está recebendo também mensagens, informações. Então, com que você está conectado? Aí você vai entender um pouco melhor sobre esse processo também. Por que você talvez não esteja conectado ou não esteja recebendo aquilo que você acha que merece? Né? Qual é a forma com que você vem pensando? Quais são os seus pensamentos? Ou quais são as pessoas que falam de coisas à sua volta que talvez não sejam daquilo que você quer para você e aquela realidade se cria. Então, olha que interessante, né? Dentro do processo orgástico, entendemos que sim, é um processo energético, que é a mesma coisa. Dentro do processo energético, entendemos então que a energia é uma excitação de células ou uma excitação ao ponto, né, de transitar como uma onda de rádio. Porque senão, se você não acredita em energia, volta lá na 5ª série, estuda um pouquinho mais, porque o seu professor com certeza te falou sobre isso. E se você ainda assim não acredita, tenta entender por que você usa um aparelho celular. Você não vai acreditar no Wi-Fi, então, né? Exatamente, não é? No Pix, tipo, sabe? E esses sinais são excitação. Sim. Excitação de células em cada camada.
São elétrons em cada camada. Então a gente vai entender um pouquinho melhor isso e começa a entender que não é mais uma coisa tão mística, não é uma coisa tão fantasiosa, ou né, como os bruxos digitais aí. Os bruxos digitais explicam o que está acontecendo. Né? Assim como outras eras já se explicavam também, mas na linguagem da época. Que tinha, né? Que era a forma como entendia. Exato. Não é? Agora, a gente fechar os olhos para isso nos coloca realmente à mercê. E é muito simples de compreender também. Você falou da questão do ambiente tóxico, né? E a gente falando de orgasmo e tal, não tem como não falar de Reich, né? Pai da psicologia corporal e que a gente estuda muito no Neotantra. E, poxa, se eu passo... Vamos falar do pensamento, né? Muito simples. Se eu penso numa coisa triste, o meu corpo imediatamente vai reagir bioquimicamente àquele pensamento. Mas aquele pensamento não é real. Mas se eu acredito nele, isso é cocriação, né? Exatamente. Se eu não acredito que eu vou dar certo na vida, então realmente eu não vou dar certo, porque essa é a realidade com a qual, a frequência com a qual eu me conecto. E em relação ao adoecimento, né, um exemplo que eu acho muito legal de trazer também, que é do próprio Reich, quando você comparou, aí fez a comparação com a lagosta, né? E o Reich fala da ameba, né? Que a ameba, quando ela está num ambiente hostil, ele fez esse experimento em laboratório, quando num ambiente hostil, ela perde a capacidade de se mover, né, de a contração e a expansão. Então, ela expande, né, com os pseudópodos, os pés falsos que ela cria, para ir em direção ao alimento e se nutrir. E ele até fala, se ela fosse tivesse capacidade de raciocínio, ela diria que seria um movimento prazeroso. A gente se movimenta sempre para o prazer, né? Só que quando colocada em um ambiente hostil, ela vai perdendo essa capacidade de criar esses pseudópodos para pegar o alimento, a tal ponto de que quando ela já não está mais, né, o ambiente já não está mais hostil, ela não consegue mais se alimentar, mesmo num espaço que já não é mais hostil. Ela perde essa capacidade. O mesmo vai acontecer com a gente. Do tanto que a gente vai se expondo a ambientes tóxicos. E ambientes, eu digo, não só espaços, como, por exemplo, um relacionamento abusivo, uma família, um trabalho, mas o ambiente mental, que é o principal. Exato. É só perguntar para uma pessoa que sofre de crise de pânico, de ansiedade, crises, não aquela ansiedade, estou ansioso para encontrar com o boy. Não. Aquela ansiedade de te colocar em desespero, aquela sensação de morte. Você está vendo que você não está enclausurado, você está numa situação confortável até, mas aquela linha de pensamento que acelera. Eu estou falando por conhecimento de causa, porque eu passo por isso. Né? Eu passei também. Eu parei no hospital uma vez, achando que estava morrendo. Olha, eu jurava. Que loucura. É mesmo? Juro. Eu passei na frente de todo mundo, porque eu tinha certeza que eu ia morrer. Olha, então é aquela história, né? Pô, como assim? Vocês são terapeutas e passam por isso? É a mesma isso pra mim foi antes do Tantra, tá? Mas não que eu hoje não, mas só que quando eu entro, eu faço o quê? Vou regular a minha respiração. Exato. Aí a gente toma do próprio remédio, não é? Aí a gente toma do próprio remédio, porque mesmo eu, como neurocientista, entendendo sobre tudo que eu tô falando aqui, ainda assim eu me coloco nesse campo de maia, de ilusão, de que eu acho que eu estou sendo sufocado. Olha que interessante isso. Né? Por uma série de outras coisas, claro. Mas eu tomo nessa hora do próprio remédio. Eu vou regular minha respiração, eu vou desenvolver gatilhos que vão atenuar a crise. Né? E aí, claro, conforme as coisas vão diminuindo a intensidade no dia a dia, eu não vou tendo essa condição naturalmente. Eu evito situações onde eu possa me perceber meio fechado, né, meio claustrofóbico naquele momento ali. Mas, ainda assim, o que acontece? Né? Eu explico exatamente o que acontece e eu procuro, dessa informação, né, me colocar numa situação onde eu fique mais calmo e essa crise passe. Né? Mas ainda assim com reflexo. Por exemplo, há um disparo de cortisol e adrenalina, noradrenalina na corrente sanguínea que me deixa muito cansado logo após. Né? Então eu preciso fazer uma reestruturação, restabelecimento. A questão é, se a minha mente cria essa história, né, e eu reajo com relação a isso, mesmo tendo o conhecimento, se eu não tivesse seria pior, porque eu não saberia o que fazer e aí eu estaria dopado por ação medicamentosa, na maioria das vezes, eu começo a ter, né, um refreio. Eu começo realmente, em algum momento, eu vou deixar de avançar com medo de ter uma crise. E é isso que acontece na maioria das pessoas que sofrem disso. Elas falam, cara, eu não vou porque vai que acontece isso. Eu não vou pegar um avião, eu não vou, né, uma viagem longa, eu não vou fazer. E aí esse comportamento, ele te limita ao ponto de deixar de viver novas oportunidades, conhecer novas pessoas, e os resultados acabam sendo medíocres porque você não tem esse pulso mais, assim como a ameba, que já não avança porque ela perde essa habilidade.
e a gente pode traduzir isso como o próprio medo no ser humano, né? De ir para frente, porque ele se condiciona a uma condição mental. Então, é o próprio cérebro criando uma circunstância, uma realidade fantasiosa, que te limita e não faz com que você avance. Que a gente falava da couraça psíquica, que é, né, esse enrijecimento mental, que a gente não acredita que pode ir além, só que isso se reflete no corpo, através de todo esse processo bioquímico que você está explicando, sem fisiológico dúvida. e tal. Então, por isso que através do corpo, através da minha postura, eu consigo mudar a minha neuroquímica. Isso. E aí eu consigo mudar o meu pensamento e o meu sentimento em relação à vida. Consequentemente, um comportamento que vai dirigir uma ação e que vai te determinar um resultado. Né? Se não temos esse conhecimento científico, a gente vai chamar de magia, de bruxaria. É isso. Ou ficar à mercê de quem diga para você o que você tem que fazer também. E que aí nem sempre pode ser conduzindo você para, né, para os seus sonhos, para as suas realidades. Exato, né? Porque quem tem o conhecimento tem poder. Né? Agora, como vai usar esse poder, a gente... aí depende de cada um. Depende de cada um. Mas é mais ou menos isso que você fala nesse livro aqui? Esse é meu filho. Meu filho mais amado ultimamente, né? Dos últimos tempos aí, essa criação. Né, o Sex Mind, nada menos que extraordinário. É o primeiro? Meu primeiro livro autoral. Né? E o Sex Mind, ele... Abre ele aí. Vou abrir. O Sex Mind, ele é um livro que nada tem a ver com a forma e sim com a essência, onde a gente traz o aspecto da sexualidade de uma forma mais transparente, clara, numa linguagem mais prática do dia a dia também. Conta um pouco a minha história, de como eu comecei, né, nesse desenvolvimento, nessa jornada do autodesenvolvimento. Trago também ferramentas de coach ali, de maior entendimento para as práticas, para que você possa ter ferramentas para desenvolver mais empatia. De certa forma, ferramentas para desenvolver essa capacidade comportamental voltada às boas relações. Né? Como você pode também desenvolver as suas potencialidades, como é que você pode identificar a linguagem do amor das pessoas que convivem com você e como você também pode trazer a sua linguagem para o dia a dia, né? E comunicar a sua linguagem. Além, claro, também de técnicas do Tantra. As pessoas vão saber um pouquinho mais sobre a massagem, sobre uma ituna, prática sexual. Nossa, gente, eu tô lendo aqui, né, o índice. E eu tô empolgadíssima já para ler. Olha aqui. Por exemplo, no mundo onde todo homem não presta. Tô curiosa. O homem provedor e a mulher do lar. Polêmico. Quero ver. A obrigação da ereção masculina. Eu chamo isso de ditadura do pau duro. Eu só não pude escrever isso no livro. Nossa, mas tem mas eu um acho até que eu escrevi episódio com esse nome. A ditadura do pau duro, que foi com o Evandro Palma. Perfeito. Depois você vê. Interessante, né? Nossa, muito legal. Criando espaço de intimidade, massagem íntima, massagem feminina. Nossa. Dá uma lida no título dos capítulos. Eu acho que você vai gostar. Não é esses aqui? Ó? Mas tem um título... Crenças, relacionamento e sexualidade. Ótimo. Afiando o machado. Opa, agora é que entra a brincadeira. Sim, pronta pro crime, gosto. Muito bom. E a águia sai do ninho. E quando a águia sai do ninho, já é pra caçar. Aí são realmente técnicas aí para você ganhar o boy, ganhar a garota dos sonhos. Olha! Né? E a gente criou essa narrativa que vem ali, né? Afiando o machado, se preparando para se relacionar. Pronta para o crime é aquele momento que você vai se colocar à disposição e vai se colocar em campo também. Né? E quando a águia sai do ninho, aí é com as técnicas que são necessárias realmente para dominar a situação. No meu curso Direto ao Ponto também, que são 2 cursos online, né? Não é livro. Mas é bem parecido também, tipo... Conhecendo o alvo, sabe? Esse tipo de coisa. Ótimo. Que legal. Eu tô muito ansiosa para ler. E aqui, essa frase do Graciliano Ramos, né? Comovo-me em excesso por natureza e por ofício. Acho medonho alguém viver sem paixões. Isso me define. Que eu amo Isso também. me define. Eu tenho tatuado na costela aqui. Era isso. Eu vi que você tinha um rabisco aí. Essa frase me define porque não são paixões apenas por pessoas, mas paixão pela vida, né? Paixão pelo aquilo que você faz, pela missão. Uma mensagem que me vem muito recorrente nos últimos dias a missão é maior que tudo. Para nós terapeutas, se não entendermos isso, a gente vai viver num limbo, nos conflitos internos, que na maioria das vezes acabam não nos levando a lugar nenhum, e a gente tem que o tempo todo rever isso e entender, poxa, mas aonde é que eu estou errando, né? A missão é maior. Quando você abraça essa causa, a gente precisa entender isso. Falar de sexualidade é polêmico, não é benquisto, não é benquisto nem pelas pessoas que não entendem sobre sexualidade e não é benquisto pelas pessoas que entendem. Por quê? Porque sabem que essa é a chave que liberta.
que abre os portões, né, que vão te mostrar um mundo real e que vão te mostrar possibilidades de você ser melhor a cada dia. Então, falar sobre isso, olha quantas pessoas sucumbiram falando sobre. Cientistas, médicos, Master e Johnson ridicularizados. O próprio Reich, o né? Reich, preso, gente que foi presa, que foi morta. Eu tenho certeza eu tenho certeza. Na minha cabeça ele foi assassinado. Bem como o Osho também, que era muito polêmico. Eu não acredito nessas mortes muito naturais, assim. Eu acho que nós nunca saberemos nunca o que de verdade ocasionou uma série de coisas. Mas é uma missão, né? E hoje não nos matam, felizmente. Espero que não, viu? Espero que não. Não nos matam literalmente, mas... matam o nosso trabalho, né? Tipo o Instagram. Exatamente. A gente vive sendo cortado, derrubado no Instagram. Uma das contas minhas eu não posso mandar direct por um ano. Pois é, cara. A gente é silenciado de alguma forma, né? E hoje a gente é silenciado digitalmente. Mas a gente não desiste, a gente continua e trabalhos lindos como esse do Prazer Tantra. Assim, eu sou muito fã. Já você falou que me segue há muito tempo, mas eu também te sigo desde o começo, desde quando era o outro podcast, o anterior. Uhum. E eu falo, cara, essas meninas são corajosas, né? E os papos eu acompanhava, eu assistia também. Eu falava, tá aí, isso aqui vai decolar. Porque... faltava você. E foi assim, eu fiquei esperando. Eu falei, eu vou esperar, vai chegar um momento. Não vou me convidar, né? Mas eu quero agradecer ao Felipe também, que, poxa vida, a gente fez... Eita, essas conexões ainda vão dar pano pra manga, viu? Vou falar, olha, Portugal, atenção Portugal... Estaremos aí. Não sei se vou com o Givan, mas o Givan vai porque já foi, né? Você já esteve em muitos países. Né? Hoje, até agora são 21 países. Caramba. A gente leva, né, todo esse trabalho que a gente desenvolve de desenvolvimento humano. Mas eu faço questão de ir com você, Jaya. Vamos dia fazer que você alguma for coisa, agora. vamos. Nós temos uma previsão para estar em Portugal, Espanha e Angola. Surgiu o papo de a gente ir para Angola também. E no período entre fevereiro e março. Se organiza aí. Não sei, tava vendo para maio, mas vamos conversar já sobre maio isso. também é uma ótima data. Eu costumo ir entre abril e maio. Então. Assim de praxe. Viu, Portugal? E tenho muitos espectadores e ouvintes em Portugal, viu? Já atendi à distância pessoas de Portugal, mando um beijo, né, para os nossos irmãos de Portugal. E quem quiser atendimento presencial, o Felipe Graneman, que esteve aqui no episódio passado. Se não viu, vai lá, volta e assiste. Está disponível com atendimento, que é uma pessoa que a gente confia, é o produtor do Givan. Vai ser meu produtor também aí nas Europa. É isso aí. Né? O Felipe é incrível, ele atende em Lisboa, atende em Porto, atende na Ilha da Madeira, Madrid. Né? Então, gente, tem aí, vou deixar até o arroba dele aqui novamente. E deixa eu ver aqui como estamos de tempo. Para finalizar, quero falar como as pessoas, né? Bom, é pouco tempo que a gente tem para falar sobre um assunto tão complexo, tão extenso, mas eu acredito que deu para entender o recado. E aí, quem quiser se aprofundar, pode ir atrás do Givan aí, nas redes. Como é que faz para te encontrar? Olha, eu tenho sugerido até as pessoas escreverem lá no Google mesmo, né? Givan Pramod, Givan com J, no final N, Pramod, Pramod. Ali vai aparecer todas as redes. Por que a gente fala sobre o Google hoje? Primeiro, a gente tem um bom ranqueamento no Google, né? Quando a gente coloca lá sobre Tantra, sobre coaching de sexualidade. Eu tenho aparecido assim nas primeiras pesquisas. Estou muito feliz com isso, diga-se de passagem. Isso é importante. Porque quando a gente fala sobre rede social, às vezes a gente é silenciado em uma e as pessoas, poxa, mas aí eu tô assistindo isso, sei lá, um tempo depois e não tá aparecendo o arroba que ele falou. Sim, isso acontece. Mas no momento, né, uma opção é procurar pelo Google, mas a gente também tá lá no TikTok, tá no Kawaii, tá no YouTube, temos um canal lá também. Estamos no Instagram, @givan.pramod, é o perfil que eu tenho divulgado atualmente, porque a gente está tentando manter essa rede de uma forma mais, né, que a gente possa fazer mais tráfego, que a gente possa trazer mais conteúdo, claro que respeitando ali as normas da forma como se pede, mas givan.pramod no Instagram ou Givan Pramod, digita no Google, vai aparecer lá as outras opções. E hoje você tem o seu livro, né? Tem vários formatos de acesso a você. Sim, né? sim. Tem o livro, quem quiser comprar. Você faz atendimento presencial também. Sim, voltamos a fazer atendimentos presenciais. A gente esse ano tem uma agenda apenas em São Paulo, que vai acontecer Curitiba e São Paulo. Curitiba por ser onde eu moro, então fica mais fácil para o atendimento presencial. Em São Paulo, a partir do dia 14 de dezembro, 14, 15 e 16 de dezembro, eu vou estar fazendo atendimento aqui na capital. Então se você é de São Paulo,
Paulo, aproveita, tá bom? Que ele Isso. vai estar por aqui. E, meu querido, Ô, meu muito amor. obrigada pela sua contribuição aqui. Que bom. Pena que essa mesa é grande muito pra eu te dar um abraço aí. Já a gente dá esse abraço. E que a gente possa, de repente, fazer algum trabalho juntos. Vai ser um prazer Com aprender certeza. com você, compartilhar com você. Com certeza. Tá? Eu aprender com você também. Gratidão pelo seu servir. E a gente se encontra aí Combinado. nos trabalhos da vida. Espero que, como no Citantra, em momentos festivos, né? Foi tão bom o Foi Citantra. maravilhoso, gente. Que Foi delícia. maravilhoso. A gente ainda tá nessa vibe, né? Estamos. Tá assim, a coisa tá meio lenta ainda, Tá, né? porque, sabe, por mim ainda estaria lá na comum. Verdade, não pegando dá vontade de ir solzinho. embora. Mas é isso, gratidão, meu irmão. Obrigado, minha linda. Gratidão a você que ficou com a gente até agora. Os arrobas todos estão aparecendo aí para você seguir nas redes sociais. Aqui abaixo do vídeo tem todos os links importantes dos meus atendimentos, dos meus cursos. Vai estar os links também importantes do Givan também, tá bom? Que é o nosso convidado especial. E próxima semana a gente está por aqui novamente, YouTube, Spotify, com mais algum convidado, com mais algum tema interessante. Ajude-nos a espalhar a palavra do Tantra por aí. E a gente se vê próxima terça às 20 horas para você. Uma semana maravilhosa, como eu sempre desejo, com muito prazer e muitos orgasmos. Até lá. Tchau, tchau.